Fala aí, pessoal, beleza? Bom, então, vocês conseguem me dizer qual o valor de z, essa cota aqui? Para isso, vamos ter o seguinte raciocínio. Se aqui no lado oposto eu tenho uma altura de 10 raiz de 3 e aqui eu tenho 10, então eu sei que z até esse ponto aqui, ó, até esse ponto é 10 raiz de 3 mais 10. O problema aqui maior é descobrir qual é esse pedaço de cima aqui que falta, ok? Então a gente pode concluir aqui que z é igual a 10 raiz de 3 mais 10 mais esse pedaço aqui que a gente não sabe. Vou chamar ele de R e vocês vão entender o motivo disso. Então vamos ter o seguinte raciocínio. Partindo desse ângulo de 90 graus ou ângulo reto que o problema nos mostra, eu posso concluir que vou desenhar aqui para vocês uma circunferência e vou traçar uma reta onde cruza o centro dessa circunferência. Desse ponto até esse ponto eu tenho o diâmetro, ok? E do centro até o ponto da extremidade, seja em qualquer ponto aqui, eu tenho o chamado raio, ok? Então vejamos, se eu traço uma reta perpendicular a essa reta inicial, ou seja, uma reta a 90 graus, a minha reta inicial, tenho 90 graus aqui, tenho 90 graus aqui, aqui e aqui. Isso é uma reta perpendicular à outra. Eu consigo dividir essa circunferência em 4 partes. Ó, vejamos, tem essa primeira parte aqui, essa segunda, a terceira e a quarta, ok? Ou seja, cada ponto aqui é equivalente a 1/4 da circunferência, tá certo? Então, vamos focar no exercício. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, eu identifico essa parte como sendo essa aqui, ó. Esse 1/4 aqui, ok? Vou redesenhar ela aqui. Então, eu tenho as duas retas e tenho 1/4 da circunferência. Toda a parte aqui é 1/4, eu só assimilei com essa para ficar melhor a visualização, ok? Então, eu tenho aqui, ó, exatamente 1/4 do diâmetro, ok? Com isso, como eu disse no início, do centro a cada ponto da minha circunferência eu tenho chamado raio. Então, se isso é 1/4 de circunferência exato, eu sei que se eu puxar uma reta desse ponto até aqui, eu vou ter o raio da circunferência, ok? Então, daqui até aqui eu tenho o raio, já que aqui é 90 graus. Em todo ponto é o chamado raio, ok? Então, se aqui é raio, aqui também eu posso chamar de raio. Ou seja, o ponto que falta, né? Partindo dessa parte que eu conheço essas duas alturas aqui, o ponto que falta vai ser essa medida desse raio. Com isso, se eu achar essa medida aqui, eu acho a minha altura, tá certo? Então, vamos iniciar os cálculos aí. Bom, pessoal, então aqui eu refiz o desenho para estar abrindo mais espaço para nossos cálculos. E vamos lá, como eu disse, o objetivo é achar a cota z, para isso eu preciso de achar r, ok? Então vamos ver aqui o que dá para a gente estar fazendo aí para descobrir esse r. Bom, aqui eu sei que eu tenho um comprimento de 100, certo? Se aqui é 100, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho r. Se eu achar uma reta, aqui eu consigo achar esse r, concordam? Por exemplo, 100 será o nosso, vamos pôr aqui, ó, 100 vai ser o nosso total. Então, 100 é igual a 60 mais R mais essa medida que eu não sei, então vou chamar de X. Como aqui eu possuo duas incógnitas
R e X, eu não consigo desenvolver o meu problema. Então, eu tenho que solucionar uma delas, que vai ser o nosso X, através do triângulo retângulo, trigonometria ou Pitágoras. Nesse caso aqui, acabei esquecendo, faltou o nosso 120 graus que o exercício me fala. Ok? Então, nesse caso aqui, eu posso imaginar um triângulo subindo, prolongando, aliás, essa reta e prolongando essa reta aqui. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus e eu consigo desenvolver o meu triângulo. Ou eu posso imaginar esse triângulo do lado de cá também. Dá na mesma, ok? Então vamos partir desse triângulo interno aqui. Eu vou redesenhar ele. Desta forma, ok? Onde eu vou ter aqui um ângulo. Tenho ainda uma altura de 10, que o problema me fala, ok? E o nosso x, tá certo? Bom, qual é esse ângulo? Vejamos aqui, ó. Se eu tenho 120 graus no total, quando eu puxo essa reta aqui, eu formo um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto. Então, 120 menos 90, me sobra um ângulo de 30 aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 30 graus. Beleza. Bom, então vamos desenvolver. Aqui eu vou usar Pitágoras ou trigonometria. Bom, Pitágoras eu precisaria de conhecer no mínimo aí 2 lados desse triângulo, ok? Então, geralmente quando tem um ângulo, você já pode associar aí a trigonometria mesmo, tá certo? Vamos lá então. As formas da trigonometria, vamos colocar aqui, ó. Só catua. Onde eu tenho, na primeira forma, seno de um ângulo que será igual ao cateto oposto dividido por hipotenusa. Na segunda fórmula eu terei cosseno de um ângulo que será igual ao cateto adjacente por hipotenusa. E na terceira fórmula eu tenho tangente de um ângulo que será igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, então vamos ver o que a gente tem de informação no nosso triângulo. Nós possuímos aqui um ângulo de 30 graus, ok? Então, eu tenho um ângulo. Então, sim, eu posso estar usando qualquer uma das três por enquanto. O que está oposto ao meu ângulo, que é o meu 10, também é chamado de cateto oposto. Então, eu vou pôr aqui entre parênteses, oposto. O 10 é o meu cateto oposto. O que é a hipotenusa de um triângulo? Ela é sempre a maior reta do triângulo. Isso para qualquer triângulo, não só para triângulo retângulo, mas para qualquer triângulo. A hipotenusa é o maior lado do nosso triângulo, ok? Então a minha hipotenusa está aqui, ó. Eu não tenho informação nenhuma aqui. Eu nem quero achar e nem tenho informação. Então não consigo trabalhar com fórmulas que vão envolver a hipotenusa. Então de cara eu já excluo a possibilidade de trabalhar com cosseno e de trabalhar com seno. Mas vamos ver aqui. Se eu tenho o oposto e tenho hipotenusa, o meu x só pode ser o adjacente. Então eu tenho oposto e adjacente. Eu vou calcular a tangente, porque eu tenho o oposto e tenho o adjacente. Tá certo? Aqui me falta a hipotenusa e aqui também. Então vamos lá. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto. Quem que é meu cateto oposto? O 10. Dividido por cateto adjacente, que é o x, a incógnita. Justamente o que a gente quer achar ali para jogar nessa forma. Ok? Então, tangente de 30 é bem conhecido, né? Vamos relembrar a tabelinha aqui. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos dividido por 2.
raiz em todos os numeradores. Raiz de 1 é 1, não vou colocar. Opa, aqui foi sem intenção, mas dá na mesma. Aqui com a raiz ou sem dá na mesma, ok? E a tangente, pessoal, aqui a tangente é igual a seno dividido por cosseno. Então, se você dividir esse resultado por esse, por exemplo, raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Aqui é porque eu já decorei, mas eu posso fazer aqui para vocês verem. Raiz de 3 sobre 3 e aqui raiz de 3. Quer ver? Vamos lá, vamos demonstrar aqui. Fazer a divisão, por exemplo. Meio dividido por raiz de 3 dividido por 2. Isso é igual a meio multiplicado pelo inverso, né? Raiz de 3. Aqui eu posso cortar e a resposta fica 1 raiz de 3. Na matemática, quando nós temos aqui a raiz no denominador, não fica muito formal isso. Então a gente multiplica por outra raiz para a gente estar eliminando essa raiz do denominador. Então esse resultado aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então aqui nós chegamos no resultado, ok? E aí se você fizer a divisão aqui vai dar na mesma. Eu só fiz para demonstrar, isso não é o foco do nosso exercício. Então vamos lá. Deixa eu guardar essa fórmula aqui também. Ok? Então vamos prosseguir aqui. A gente tinha tangente de 30. Esse aqui foi só uma demonstração, viu, pessoal? Mas o ideal é que isso aqui seja decorado, assim como uma tabuada, né? É bom a gente já ter esses valores em mente. Então vamos substituir tangente de 30. Eu procuro aqui no meu quadro a tangente de 30. Vamos lá, tangente e 30. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Lembrando que isso que eu estou fazendo agora é a substituição dessa fórmula aqui, tá certo? Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 10 dividido por x. Ok? Vamos resolvê-la. Fazendo o quê? Passando tudo que está dividindo para o outro lado da igualdade de uma forma de multiplicação. Então, temos raiz de 3, passo x multiplicando, é igual a 10, passo 3 multiplicando. Ok? Então, temos aqui x é igual a 10 vezes 3, 30. Aqui está multiplicando, eu passo para lá dividindo. 30 raiz de 3. Aqui é o mesmo caso que eu expliquei antes. Temos uma raiz no denominador. Vamos multiplicar tudo por raiz de 3 para a gente estar eliminando essa raiz do denominador. Ah, mas eu posso fazer isso? Sim, você pode, porque veja bem, quanto vale raiz de 3 dividido por raiz de 3? Vale 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, isso não interfere em nada. Então, resolvendo isso daqui, nós temos 30x é igual a 30 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 por 3. 30 dividido por 3, x é igual a 10 raiz de 3. Achamos x, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Então, a gente já consegue jogar nessa forma. Nós tínhamos aqui, então, 100 igual a 60 mais R, que é o que eu quero achar. Vou deixar ele para o final. Mais x, que é 10 raiz de 3, né? Então, mais o R. Ok? Então, a partir disso, nós vamos isolar o R. Então, eu vou colocar aqui 100, 60. Se eu passar para o outro lado da igualdade, ele é positivo, ele passa negativo. E esse mais 10 raiz de 3 também passa negativo. Menos 10 raiz de 3 igual
a R. Mantive o igual, mantive o R. Então, o R eu não mudo o sinal. Ok? 100 menos 60 eu posso fazer, dá 40. Aí esse menos 10 raiz de 3 eu não posso fazer, porque aqui não é 10 inteiro. Aqui é um 10 que está multiplicando a raiz de 3. Então eu vou fazer só o 100 menos 60, que dá 40, menos, mantém, 10, multiplica, né? Raiz de 3, igual a R. Então R, pessoal, vale isso. Ok? R vale isso. Bom, agora eu volto lá para aquela fórmula inicial, onde eu tinha que o Z era igual a 10 raiz de 3 mais 10 mais R. Então vamos reescrever a fórmula. Z é igual a 10 raiz de 3 mais 10. 10 raiz de 3 mais 10 é essa altura. E a altura restante é o próprio raio, que a gente já mostrou anteriormente. Então, mais R. E quanto é que vale R? 40 menos 10 raiz de 3. 40 menos 10 raiz de 3. Ok? Então, vamos resolver agora. Z é igual a 10 raiz de 3, que está positivo, eu posso cortar com esse 10 raiz de 3, que está negativo. Então, eu zero. 10 mais 40, eu acho 50 e fim de conta. É isso, pessoal. Resultado de Z é igual a 50. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi só uma aula experimental aqui pro canal, né? E se o pessoal gostar aí, por favor, deixa o like. E vamos prosseguir aí com mais vídeos. Tá certo? Valeu, até a próxima.